Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando os músculos do pescoço, a musculatura da região lateral. Primeiro vamos limitar a divisão, o que é nuca, o que é pescoço. Aqui vocês têm bem marcado a divisão posterior aos processos transversos, ó, a linha limitando o nosso processo transverso, eu vou ter posterior à nuca, anterior nós temos a região cervical, por isso que esta aula do pescoço pertence à região cervical, que é a musculatura toda que nós vamos ter nesta região anterior do nosso pescoço. A parte posterior é delimitada e tem a nomenclatura de nuca. Quais são os limites? Superior, então, tu vai ter a margem inferior da mandíbula, como vocês estão visualizando aqui, a margem inferior da mandíbula, até o processo mastoide. Inferior eu tenho basicamente a clavícula como nosso limite aqui, né? O limite lateral é a margem anterior do trapézio e o limite anterior é a linha média. Então, nesta região, a gente está delimitando quais são os limites dessa região cervical. Por que o pescoço é uma área importante? O pescoço é uma área de transição, basicamente entre a base do crânio e a clavícula, une a cabeça ao tronco e aos membros, atuando como um conduto para que possam transitar diversas estruturas nervosas, estruturas de órgão, estruturas de vasos, todas estão transitando por esta região do pescoço. No pescoço estão localizados várias funções específicas, uma região relativamente delgada a fim de permitir... Por que o pescoço precisa ser mais estreito do que a cabeça, do que o tronco? Para permitir uma flexibilidade necessária para o posicionamento da cabeça, maximizando e tendo eficiência nos órgãos sensitivos, olho, boca e orelhas. Nós temos facilidade de maximizar a função desses órgãos com um pescoço mais estreito. Isto possibilita vários ganhos que nós temos nestas funções. O pescoço é uma região que tem uma certa vulnerabilidade, porque vocês observam nesta imagem que não temos na região anterior nada protegendo essas estruturas que estão aqui, como na região posterior, nós temos todo o jogo das vértebras cervicais, que é um limite posterior, mas anterior, o que vai basicamente proteger essa estrutura anterior do pescoço são os músculos, que é o tema desta aula. Então, passamos agora a detalhar os músculos do pescoço, os músculos da região lateral. O primeiro músculo da região lateral é o esternocleidomastoide. Ele vai ter uma inserção superior no processo mastoide, linha nucal superior, uma inserção inferior na face anterior do manúbrio, como vocês estão visualizando do externo, junto com a face superior da borda anterior de 1/3 medial da clavícula aqui, ó. Então ele vai, por isso que ele tem até esse nome, esternocleidomastoide, externo de externo, cleido de clavícula, mastoide de processo mastoide. Observa numa vista agora anterior a inserção a nível de face anterior do manúbrio, na borda medial lá, 1/3 medial da clavícula e indo lá no processo mastoide. Esse é o nosso esternocleidomastoide. Qual é a inervação do esternocleidomastoide? Ele vai receber uma inervação do nervo acessório, que é o 11º par craniano, segundo, terceiro nervos cervicais. Qual é a ação do esternocleidomastoide? Se ele ficar fixo superior, ele vai ter uma ação inspiratória. Ele vai elevar o nosso tórax com a ajuda também dos escalenos que nós veremos posteriormente.
Se o ponto fixo basicamente for inferior, ele vai fazer um movimento com a cabeça. Então, se a contração é bilateral, ou seja, os dois esternucleidos forem trabalhar ao mesmo tempo, ele vai fazer a flexão da cabeça, que é este movimento que vocês estão vendo. Neste vídeo, só tem um esternocleidomastoide, mas ele foi retirado desse outro lado aqui para mostrar os escalenos. Mas eu consigo ver a atividade do esternocleidomastoide na flexão da cabeça. Entretanto, ele também tem uma porção posterior que vai fazer a função antagônica. Ele também é um extensor da cabeça. Observa neste movimento de extensão, aqui esse vídeo eu consigo ilustrar tanto a flexão da cabeça, ativando na flexão, como agora a extensão da cabeça. Tanto a flexão quanto a extensão da cabeça é ativando os dois músculos, uma contração bilateral. Se a contração é unilateral, somente um lado, ele faz a inclinação homolateral. Observa, vai inclinar para o lado, está contraindo ele, ó. Aqui um outro vídeo mostrando. Ele inclina para o lado, ele faz a atividade, é uma inclinação homolateral, para o mesmo lado da contração. E ele vai também fazer a rotação. Só que a rotação, ela é contralateral, como vocês vão conseguir visualizar nestes últimos dois vídeos, mostrando o esternocleidomastoide. Observa que a cabeça está rodando para um lado, o lado diferente da contração muscular. Então, é uma rotação contralateral. Revisando, a inclinação é homolateral, a rotação é contralateral. Essas são as funções do esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide tem algo interessante que a gente pode mostrar aqui, que é a torcicolo congênita. Ou seja, é uma alteração onde a criança mantém a cabeça inclinada para o lado e tem dificuldade para virar para o lado oposto. Geralmente ela é descoberta entre a sexta e oitava semana. Os pais começam a observar que a criança tem essa cabeça rodada para um lado e, basicamente, nesta imagem fica bem visível de identificar isso. Olha como a cabeça está rodada e está um pouquinho inclinada, mas uma fisioterapia consegue resolver essa situação. É uma torcicolo congênita. Geralmente a criança nasce com esse encurtamento de esternocleidomastoide. Passamos agora aos três músculos escalenos. Nós vamos ter o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. O escaleno anterior, ele vai ter uma inserção nos tubérculos anteriores dos processos transversos das vértebras C3 a C6 e ele vai se fixar a inserção inferior na face superior da primeira costela. Tem um tubérculo do músculo escaleno lá. Qual é a função desse escaleno anterior? Se a contração for dos dois ao mesmo tempo, ele vai fazer a flexão da coluna cervical. Que vocês estão vendo aqui, ó, olha o nosso escaleno aqui, ó, anterior, ó, ativando, contraindo, ele está fazendo a flexão da cabeça. Tanto neste vídeo, quanto neste vídeo, o escaleno anterior, na contração de ambos os lados, ele é um flexor da cabeça. E aqui ele também vai fazer a inclinação homolateral do pescoço, ou seja, se contrair somente um lado, ele faz esse movimento. Observa, vai contrair, vai inclinar para o lado, tu está ativando o nosso escaleno anterior. Basicamente, tanto a inclinação, ela é uma função dos três músculos escalenos. Os três vão inclinar a cabeça para o mesmo lado da atividade. Então, vai voltar. Este vídeo está mostrando o escaleno anterior porque está indo na primeira costela, que é o local de inserção deste músculo. Escaleno médio. O escaleno médio, ele tem a sua inserção, ele está posterior às raízes do plexo aqui, então ele vai ter nos tubérculos anteriores dos processos transversos de segunda a sétima vértebra cervical, e dos escalenos ele é o maior em termos de tamanho, e ele vai se fixar na face superior da primeira costela. O que ele vai fazer? Ele vai inclinar a cabeça para o lado do mesmo lado e vai, tendo ponto fixo na coluna cervical, ele vai elevar
as costelas tendo uma ação inspiratória. O escaleno posterior, que é o último dos 3 escalenos, ele se fixa nos tubérculos posteriores dos processos transversos da 5ª à 7ª vértebra cervical e vai até a borda superior da 2ª costela. Então aqui vocês estão vendo a ação dos escalenos, ó. Olha como eles estão inclinando para o mesmo lado. Observa, aqui nós temos o escaleno médio e lá atrás o escaleno posterior, ó. E aqui eu tenho uma partezinha do escaleno anterior. Aqui eu vejo os escalenos atuando nesta inclinação da cabeça para o mesmo lado. Aqui uma imagem que nós mostramos 3 escalenos, né? Aqui a gente mostra os 3 escalenos se fixando. Olha o anterior, o médio e o posterior. Olha o posterior como vai na 2ª costela. Então, se esses 3 músculos forem ativados e o ponto fixo for na coluna vertebral, eles vão fazer essa função de elevação do tórax. Essa é a função inspiratória. Isso também o esternocleidomastoide vai fazer, porque ele vai elevar a nossa clavícula aqui. Já os escalenos fazem a elevação das costelas. Então, essa é a função, esse é o vídeo que ilustra a função inspiratória dos 3 escalenos. Aqui a gente mostra para vocês uma imagem mostrando o escaleno anterior e tem uma relação muito importante com o plexo braquial, que será tema de uma outra aula. Olha o mediano aqui. Então, os escalenos, a gente consegue até distinguir eles na aula prática, tendo o escaleno anterior ao plexo e o escaleno médio posterior ao plexo. E o último músculo dessa região, vocês estão vendo, é o reto anterior da cabeça, né? O reto lateral da cabeça, perdão, não anterior, reto lateral da cabeça, que ele vai ter basicamente essa inserção no processo jugular, como vocês estão vendo aqui, no processo jugular do occipital, até o processo transverso do atlas. Ó, olha como esse músculo é par. O reto lateral da cabeça vai do processo jugular ao processo transverso. O reto anterior é esse, tá? Que é um dos músculos da região posterior do pescoço, aqui que nós veremos numa outra aula. Nesta aula é a região lateral, por isso que o reto é o reto lateral da cabeça. E ele vai auxiliar os escalenos a fazer a inclinação homolateral da cabeça. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização desta aula. Agradecemos você por estar assistindo ela. Nosso muito obrigado.